Fala galera, vocês estão num ângulo diferente hoje porque deu problema na câmera, mas como servo de Deus a gente não desiste, gente. Amém. Sejam bem-vindos ao canal Fale Dele. Eu tô aqui com a Ana Luísa, tá aqui embaixinho mais, vocês conseguem ver ela. E ela tem um testemunho muito bacana pra contar pra gente. Tudo bem, Ana Luísa? Tudo bem. Solta a boa pra gente. Vamos lá, vamos contar o milagre da vida da Ana. Desde os 2 anos de idade, eu tive uma inflamação na garganta, onde estava muito complexo e não dava para tratar. Foram tentadas várias coisas, vários medicamentos, não deu certo. E aí é como se a bactéria da garganta corresse para a corrente sanguínea e fosse para o rim. Certo. Onde deu uma lesão na peneira do meu rim e é onde eu tive uma doença chamada síndrome nefrótica. Meu Deus, peraí, você começou com quantos anos de idade? Com 2 anos. Dos 2 anos? Isso. Como é essa doença, né? Tudo isso acontece e aí você fica muito inchada e você perde proteína pela urina. E aí você fica muito edemaciada, aqui embaixo dos olhos, sem umbigo, começa a inchar muito, aí tem que ir pro hospital para tomar albumina na veia, aí você entra com alguns corticoides que incham mais ainda, que é a prednisona. E o tratamento é esse. E descompensa por vários motivos: vírus, estresse, pressão alta, pode ser uma série de motivos. E eu vivi descompensando a minha infância inteira. Nossa, foi muito hospital. Muito hospital. Muitas internações, muitos ano novo, muitos Natal no hospital. E eu era bebezinha, né? Criança. Quando eu entrei na adolescência, uns 14 anos, eu fiquei sem descompensar um tempinho. E eu sofria muito bullying na escola, porque fiquei muito gorda, eu ficava imensa por conta da medicação. Eu tomava uma dose máxima de prednisona e isso inchava muito. E aí eu, por conta própria e rebeldia, porque bullying é uma coisa horrível, Sim. eu parei o tratamento, desde que Deus quiser. E segui minha vida aí, meus 14, 15 anos. Nossa, e seus pais? Ficaram loucos. Mas adolescente sempre tem razão, né? E aí, com 19 anos eu tive uma filha, tenho uma filha de Isabela. E depois em 2023, eu tive a Luana. Certo. Eu tive um relacionamento com o pai dela muito conturbado, onde teve algumas agressões, e aí eu precisei me separar. Certo. E as minhas filhas, a minha filhinha mais velha estava indo para a escola já, e ela teve citomegalovírus. Então eu peguei esse vírus e eu não estava em tratamento da doença. Certo. E aí a descompensação renal veio de uma forma muito avassaladora. E com esse vírus, né, que age bem na peneira do rim. E como eu não estava tratando, eu fiquei anasarcada, perdi muita proteína pela urina, e eu comecei com uma dor na perna muito forte. E aí eu fui para um hospital, não conseguiram me tratar direito, fui encaminhada para outro hospital, depois eu fui para outro, e o tempo foi passando, e a dor na perna muito forte. Você é internada, tudo isso? Internada. E a dor na perna muito forte, eu fiz um Doppler, não deu nada, porque estava muito inchado, então não dava para achar. Depois eu fiz outro Doppler, também não deu nada, e aquela dor na perna imensa. Meu pé começou a formigar. Eu tive uma dor de esmagamento, comparada a esmagamento arterial. Meu Deus. Esse é o laudo da minha alta. E aí eu fui transferida, eu fui muito maltratada num hospital, fui pro hospital de Carapicuíba, fui muito maltratada. Sério? Não entendiam a minha dor. E a minha dor estava muito forte. Eles te maltrataram porque eles não conseguiam achar. Eu falava que eu tava com dor e aí o doutor falava assim, vou chamar a polícia pra você. Porque eles achavam que era frescura? E assim, Caraca, que absurdo. E quando eu tava nesse relacionamento, antes de tudo isso, eu era muito espírita, eu ia muito pra macumba. Certo. E eu tinha feito várias coisas no centro espírita, na Umbanda, né? E nada contra, mas assim, eu conto isso porque pra mim é um testemunho de Deus, foi um livramento. E o que eu fiz lá, eu não cumpri alguns acordos e sempre falavam pra mim, vai voltar em dobro pra você, se você não fizer o que tô mandando, vai voltar. E fui com isso, né, e nesse desespero ali do hospital eu falei, tô pagando. E aí eu falei assim, Jesus, eu incorporava também. E aí, quando eu tava com muita dor ali no hospital, eu falava assim, Jesus,
eu não quero mais nada disso, eu só quero ir com você. É eu e você agora, pra sempre. Tira todo o mal de mim. Se a minha perna precisar ir embora, tira ela, leva ela embora, mas vem comigo e me ajuda. E eu tava até no 8º semestre da faculdade de odontologia também, tive que parar. E foi muito difícil pra mim, porque eu tava quase nas últimas, né? Sim. Minhas filhas em casa e tudo isso, e assim, eu pensando que eu ia morrer, porque a dor era imensa, ninguém conseguia me tratar direito, tanto que esse doutor que meio que me maltratou, tudo, eu tava suja na maca, ninguém me limpava direito, me transferiram pro Hospital das Clínicas. São Paulo. E que é pra onde a gente tá indo hoje, que eu faço tratamento lá. E lá fizeram já todos os exames certinhos, o que precisava fazer. Acho que Jesus me colocou nas mãos certas, porque se demorasse mais, a coisa ia ficar muito pior. Você pediu, ele atendeu, né? Ele atendeu. E assim, eu recebi várias orações nesse hospital, que eu implorava que eu fizesse acordo com Deus, eu e você. E aí eu recebi muitas orações. Uma delas tinha um moço, até te falei, né, uma vez. Tinha um moço que ele orou por mim, ele tinha um cabelo branco assim, eu só lembro dele sumindo, sabe? Também eu tava com muitas medicações. E ele falou assim pra mim, eu falei, eu tava tomando ketamina, tava bem alucinada, assim. Eu falei assim, não tô entendendo o que tá acontecendo comigo. Eu não fiz nada de errado, sabe? Por que eu tô pagando esse preço? Porque comigo eu tenho 2 filhas, eu tô terminando minha faculdade. E ele com a Bíblia na mão, ele falou assim, você vai entender, Deus vai estar com você. E ele foi sumindo assim, né? Eu tenho essa lembrança. E aí fui para o Hospital das Clínicas, me trataram super bem, cuidaram de mim, me limparam, todo mundo me atendeu bem, entenderam que eu tinha, vascular cuidou muito bem de mim, tinha nefro, tinha vascular de olho em mim, entraram com as medicações corretas, eu fiz um exame de contraste que mostra tudo, eu tava com vários coágulos na perna, eu tive uma trombose arterial e eu fiquei ali na UTI, né? Fiz uma tentativa pra tentar reverter essa minha artéria, mandou pra baixo pra dar um pouquinho de oxigênio, mas não deu muito certo. Foi uma cirurgia de 10 horas, eu tomei 11 bolsas de sangue. 11? A importância da doação de sangue, pessoal. Muito, gente, muito, muito importante isso. Eu sobrevivi ali, né, porque faltava ferro, tava bem molinha, não podia nem ficar em pé. E aquele sangue me ajudava. Então é muito importante. E aí eu tentei a segunda vez, a terceira eu falei, doutora, eu não aguento mais de dor. Se tirar minha perna, vai melhorar? E eu lembro que a vascular falou, sim, vai sair a dor. Eu falei, então... E o meu pé veio necrosando, tudo veio necrosando, e aquela coisa, sabe, horrível. Eu já não tinha mais movimento na perna, e tava inchada, minha outra perna tava com bolha. E o meu rim querendo parar, e tudo isso acontecendo... E foi um processo de quanto tempo, desde quando você entrou no HC? Não, do de Carapicuíba até essa parte. Foram uns 3 meses. Nossa. Mas no HC eu acho que eu fiquei lá uns 30 dias, acho, por aí. E aí eu me lembro que eu fiquei esperando, assinei a amputação, falei, eu quero tirar, sei que Deus vai estar comigo. Eu não sei, gente, mas assim, a todo momento eu tava feliz. Eu tenho amigas hoje que se eu ficar internada porque eu tomo uma medicação, elas vão me ver. Eu tava feliz sempre, eu tava bem, eu não tava assim, vou perder minha perna. Não, eu queria que tirasse, queria que parasse a dor. E a todo momento minha mãe ficava assim, meu Deus, como ela tá conseguindo? Porque eu tinha um humor muito bom. Eu só tava com muita saudade das minhas filhas. Mas eu tive uma força que era inexplicável. E eu sei que é assim, Deus. Não era sua. Não era minha, e meu humor, sabe, no momento que eu tava muito ruim, eu fiz amizades, sabe, eu tava bem, eu dava força pro meu pai e pra minha mãe desesperados que eu ia perder minha perna, com 2 filhas em casa. Cuidando deles. Com 2 filhas em casa, e eu nem conseguia ficar em pé. Depois da minha amputação eu fiquei 7 vezes em pé. Em menos de 24 horas. Nossa. Que era a minha força para aquilo dar certo. Aí eu fui, amputei minha perna, mas eu tive que esperar 3 dias para uma sala de amputação, porque chegava o águia, chegava o aneurisma, chegava um monte de coisa entrando e não tinha sala de cirurgia, eu tive que ficar esperando. Aí esperei, né, e tirou. Tanto que eu sou amputada transfemoral. Não deu pra salvar o joelho, né? Se tivesse salvo o joelho era bem melhor, mas tudo bem, vontade de Deus. E eu fui só melhorando. Nossa, depois bem disso, em cima aqui. eu fui tratada por um grupo da dor, porque eu tive muita dor louca, dor absurda. Eu tive 2 filhas, então eu sei o que é dor. Sim. E eu acho que também a dor, ela me fez
aceitar a amputação. Eu não liguei pra... Mulher liga muito pra fisionomia, né? Sim. Todas essas coisas. Eu não liguei. Eu só queria que a dor parasse. Então hoje eu vivo muito bem também, porque sem dor tá tudo bem. Pra mim, eu só queria que ela saísse. Você só queria tirar a dor. Só queria tirar essa dor, que era horrível. E aí, amputei tudo, comecei a fazer a reabilitação. E nesse período que eu fui pra minha casa, o meu coto teve um monte de pontos e minha virilha também teve uma incisão que abriu. Então minha mãe precisou ficar cuidando, e até esse decorrer do tempo foi lá uns mais 3 meses aí, e fazendo a faculdade online. Não desisti da faculdade. Graças a Deus. E aí vi minhas filhas em casa. Nossa, foi muito bom chegar em casa. Nem imagina a emoção de ver as filhas. Foi muito bom. Teve uma vez que eu tive meio que uma... como que eu posso dizer? Eu tava com muita saudade das minhas filhas, né? E aí meu coração deu uma acelerada lá. E aí minha mãe trouxe até uma roupinha delas com cheirinho. Porque elas não podiam ir, porque eu tava, né, no hospital com vírus, tudo essas coisas. Eu era isolamento, né? Porque minha doença é autoimune. Enfim, aí fui pra casa e conheci... Elas não perguntaram da sua perna, cadê sua perna? Foi, e aí eu fui tratando elas, acho que Deus foi me direcionando muito, porque eu usei também um pouco das dicas da psicologia, mas assim, foi tão natural. As crianças, elas são tão... A gente faz uma bola de neve, mas as crianças são tão rápidas. A gente tenta ir para um lado do outro e a criança já entendeu. Já entendeu, e aí eu comprei, meu pai comprou pra mim uma perna eletrônica rosa. Eu quis colocar rosa por causa das meninas. E fui reabilitando numa clínica onde eu conheci várias pessoas amputadas. Aí eu conheci o Pedro Pimenta também, que ele é amputado, ele teve meningite com 18 anos, ele é amputado 2 braços, 2 pernas, ele é casado, ele tem filho, ele dirige. Ele tem uma vida normal. Tem uma vida, montou uma clínica de reabilitação, e aí comprei uma prótese boa. E no começo foi muito difícil, dava muita bolha, doeu muito para andar, eu achava que eu nunca ia conseguir. Aí eu comecei a achar que era o fim, né? Sim. Cadeira de roda pro resto da vida. Só que aí vem aquela força de novo, vai conseguir, vai dar certo. Mas esse Deus é teimoso. E aí eu não parei, continuei tentando, falei, uma hora vai dar certo, porque já deu certo pra várias outras pessoas que eu tô vendo aqui, vai dar certo pra mim também. Deu certo pro Pedro, vai dar pra mim também. Então, consegui. Aí eu acho que hoje eu tô na melhor adaptação da minha vida, assim. Sou muito feliz. Faz quantos anos isso já? Fazem 2 anos. E 1 ano de reabilitação que eu ando de perna, com a perna mecânica. Sou muito feliz, tenho as 2 nenéns, e eu sei que isso vem da força de Deus. As filhas estão bem? As filhas estão bem, aceitam super. Gente, elas dormem no meu coto. Elas pedem pra dormir, né? Juro, elas amam, e aí eu falo às vezes que o tubarão comeu, que toda hora a gente fala uma coisa, né? Que a mamãe virou um robô e tá se transformando agora pela perninha. E elas amam a perna, a minha filha mais velha coloca pra carregar pra mim, pega ela, quando eu vou na academia ela puxa pra mim. As minhas filhas, acho que elas veem a força em mim, principalmente a mais velha. Um exemplo. Ela vê a força e ela sabe que eu sou forte, ela consegue entender isso e acho também que eu sirvo de exemplo pra ela. Dá pra ver no olhar dela. Que bacana. Falar das filhas dói. Tá vendo? Não precisou ter vergonha? Você viu? Contou? E espero que essa história ajude Gostou? quem visitar o canal, quem, enfim, estiver passando por um momento de dificuldade também. Obrigado, parabéns pela sua força, Obrigada. viu? Muito obrigado, prazer enorme te conhecer.